É o melhor aplauso para aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Dê um bom dia para aquele que está mais próximo. Bom dia. E depois poder se sentar. Obrigado. Aleluia. Atos dos Apóstolos, na nossa jornada de leitura bíblica de hoje. Capítulo 21, verso 27. Enquanto você procura, estarei orando. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do verso 27. Deus e Pai, perdoe mais uma vez os nossos muitos pecados. Purifica-nos com teu sangue. Não é porque nascemos de novo, é que não dependemos da tua misericórdia, da tua graça e do teu perdão. Porque como igreja ressurreta e assentada nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, lançamos por terra toda e qualquer oposição maligna, carnal, humana, filosófica, que possa atrapalhar o nosso raciocínio, Senhor, de apresentar a Ti um culto racional, Senhor, com uma mente curada, sã e cheia do Espírito Santo, Senhor. Eu já profetizo a Tua gloriosa presença nesse lugar, e só a presença do Teu Santo Espírito que nós autorizamos em o nome de Jesus. Glória. Então, Atos 21, 27, a partir do 27, vamos até entrando no capítulo 22, mas enfim. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência
da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão o sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele começou em língua hebraica dizendo: irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer à minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco. Eu fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Somente até aqui. A mensagem hoje é: eu sou Jesus, o Nazareno. Essa é a mensagem de hoje. O contexto aqui que Paulo voltava para Jerusalém, ele fazia isso porque estava debaixo de uma nova direção do Espírito Santo para ele. Ele que ainda estava na cidade de Éfeso, e lá ele recebeu uma visita da parte de Deus, que ele deveria ir para Jerusalém e depois ir para Roma também. Então, sabendo disso, e tendo sido avisado até por profecia, que em Jerusalém ele encontraria prisões e também sofrimentos, Paulo, ele nos dá uma aula de como um cristão deve agir quando o Senhor revela a sua vontade. Quando Deus nos revela a sua vontade, o que o Senhor espera? Ele espera que nós venhamos a obedecer com toda a coragem. Porque Deus não escondeu de Paulo que em Jerusalém, o que o esperava era prisões e sofrimentos. Mas mesmo assim, ele, disposto a obedecer a Deus, ele partiu em direção a Jerusalém, como nós lemos aqui. Ele já estava em Jerusalém, e aconteceu e se cumpriu aquilo que o Senhor havia dito
tanto para ele como da boca do profeta. Então, tudo começou com uma sensibilidade de Paulo em discernir a voz de Deus. E, irmãos, já falamos isso aqui, mas é bom repetir para que isso fique bem claro na nossa memória. Oração é isso. Oração é a capacidade de não somente falar. Oração não é somente pedir, não é somente falar, mas oração é também a capacidade de ouvir e discernir a voz de Deus. Quando nós oramos, é preciso também pedir a Deus uma sensibilidade, porque, como diz mesmo Salomão em Provérbios, Deus fala de um modo, Deus fala de outro modo, mas o homem não percebe isso. Deus está sempre falando. O problema nessa comunhão e nesse diálogo somos nós. Nós nem sempre temos a sensibilidade, não somente para ouvir, mas discernir a voz de Deus e saber de fato e de verdade o que Ele quer. Porque muitos de nós também nos atrapalhamos com aquilo que Deus fala. Nos atrapalhamos de que forma? Se Deus não é Deus de confusão. Claro, Ele não é Deus de confusão, mas a nossa interpretação, ela é falha. Às vezes nós pensamos que Deus está falando de um modo e nos ensinando algo para que possamos executar de tal forma, mas não é nada disso que Ele está falando. E o que é necessário? É necessário orar mais. É necessário orar mais para que ganhemos clareza. Desde que começou essa Copa do Mundo, a gente percebe que ela foi feita debaixo de pactos. E esses pactos, essas invocações dessas entidades, foram direcionadas para todas as nações do mundo. Quando o Brasil perdeu, eu falei, opa, por quê? Porque desde que começou essa Copa do Mundo, é uma angústia, um mal-estar. Começou com mal-estar. Aí daqui a pouco esse mal-estar se tornou uma opressão. E eu pensei, poxa, o Brasil perdeu, isso vai acabar. Continua, a batalha continua, a guerra continua. Ontem mesmo, desde 4 horas da manhã, eu orando, buscando a Deus uma direção no que falar, do que o Espírito Santo havia reservado para nós hoje. Eu fiz isso debaixo de uma guerra, de uma opressão muito grande. Mas eu sei que por trás de uma grande luta há também uma grande vitória da parte do Senhor. Por isso que no momento da batalha você não pode soltar a corda, você não pode se acovardar. Foi dito para Paulo, olha, você vai para Jerusalém e depois para Roma, mas quando chegar em Jerusalém, o que te espera lá são prisões e sofrimento. E você pensa que Paulo, ele se acovardou? Então, diante até mesmo do prelúdio de algo que nos ameaça, irmãos, nós temos que acreditar que Deus é maior. Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Paulo estava aqui terminando a sua 3ª viagem missionária, quando ele ouviu a voz de Deus que deveria ir para Jerusalém e depois para Roma. E foi no caminho para Jerusalém, isso é, talvez na cidade de Corinto, já saindo da cidade de Éfeso, indo em direção a Jerusalém, ele demorou aproximadamente 3 meses. E nesses 3 meses, ele escreveu a carta aos Romanos.
o Espírito Santo começou a falar com ele a respeito de Roma. Por quê? Porque era o anseio de Paulo também visitar Roma. Roma era a cidade dominante daquele mundo. Era a cidade mais rica do império. Era um local onde todo mundo queria visitar. E Paulo também tinha um anseio de pregar as boas novas na cidade de Roma. Então, no capítulo 15 de Romanos, não precisam abrir não, ele vai projetar. No capítulo 15, versos 30 e 31, olha o que Paulo disse, acabando de escrever a carta aos Romanos. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então, ele, a caminho de Jerusalém, ele demorou 3 meses para chegar em Jerusalém. Saiu de Éfeso, passou em Corinto. Em Corinto, ele começou a receber revelações da parte de Deus e começou a escrever uma carta. E no final da carta, ele pede oração por ele. Ele fala assim: irmãos, lutem comigo em oração. E nós sabemos muito bem, amados, que a oração é uma luta, orar é uma guerra. Tudo acontece para que você não entre em comunhão com Deus. Tudo acontece para que nós continuemos enganados pelo nosso próprio coração. Porque, irmãos, quando Deus fala, a dúvida cai por terra. Quando Deus fala, a clareza vem. E a gente começa a discernir e a entender: então é por isso que eu estou passando por essa luta, é por isso que eu estou passando por essa dificuldade. Deus está reservando uma vitória no meu caminho, e o inimigo quer que eu desista. Então, laços de morte, acidentes, assaltos, emboscadas, armadilhas caem por terra quando a igreja começa a orar. Quando nós começamos a orar, o mal não resiste, porque a nossa oração, ela é feita em nome de Jesus o Nazareno. Os judaizantes, que pregavam que a circuncisão era necessário para todo aquele que quisesse ser salvo, eles pregavam isso. Eles foram os grandes opositores e perseguidores de Paulo. Principalmente quando ele chegou em Jerusalém. E os mais fanáticos não moravam em Jerusalém, eles vinham de fora. E quando viram Paulo na cidade, nós lemos o que aconteceu. Mas Paulo, até mesmo na cidade de Éfeso, ele deixou bem claro: nós somos salvos pela graça, por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque, irmãos, nós não somos salvos pelas boas obras. Eu não sou salvo porque eu dou esmola. Eu não sou salvo porque eu faço bondades e caridades. Eu sou salvo porque Jesus Cristo morreu em meu lugar. E Ele me concedeu a sua graça de nascer de novo. E eu recebi um novo coração de Deus.
Porém, aquilo que o Espírito Santo havia avisado aconteceu. Paulo, ele foi preso no templo em Jerusalém. Ele foi açoitado. E quando estava para ser morto, ele recebeu livramento. Olha o que a oração faz. Ele pediu oração aos romanos. Orem por mim, para que os rebeldes não me alcancem. Paulo sabia que haveria algo que seria manifesto em Jerusalém, de pessoas mal intencionadas a seu respeito. Mas o que Deus fez? Através de mãos que nós nem imaginamos, através dos soldados romanos, Paulo recebeu o livramento. Então, quando Paulo pede permissão ao comandante para falar com o povo sobre a sua conversão e do encontro que teve com Deus, ele ouviu uma voz que dizia: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Preste atenção, o que Paulo estava dizendo para aquela multidão que estava ouvindo ele? Qual era a sua intenção de contar o testemunho da sua conversão? A realidade é que quando perseguimos um crente, quando perseguimos uma igreja, é Cristo que nós estamos perseguindo. Ele estava deixando isso bem claro para aqueles opositores, para aqueles judaizantes. Porque, irmãos, ainda na igreja primitiva, nos primeiros anos de vida dela, achava-se que o judaísmo e o cristianismo eram a mesma religião, mas não eram. E não é. Para o judaísmo, é uma heresia falar que Jesus é Cristo. Para o judaísmo, eles esperam até hoje a chegada do Messias. Mas o Messias já veio. Mas no início, ainda havia um mal entendido, uma falsa profecia. E esses judaizantes, eles entravam dentro das igrejas, principalmente dos gentios, para falar com eles: olha, não adianta não adianta vocês colocarem a fé em Jesus não, vocês têm que se circuncidar. Se vocês quiserem salvação, vocês têm que fazer esse pacto de sangue com Deus. E Paulo, ele batia veementemente e corajosamente contra esse ensino enganoso, como se dando ao homem a capacidade de salvar a si mesmo. Tanto é que veio esse versículo que diz: nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, ao longo de quase 40 anos no Evangelho, eu já presenciei pessoas adoecendo. Eu já presenciei famílias sendo destruídas, casamentos sendo interrompidos. Eu já presenciei até mesmo pessoas perdendo tudo. Sabe por quê? Porque começaram a perseguir a igreja. Olha, irmãos, nós mesmos, ao longo desses 30 anos que vamos fazer aqui em Rocha Miranda, nós mesmos já vimos acontecer isso com pessoas que andavam conosco, que de repente também inflamaram seus corações e começaram a perseguir essa igreja, a mim e a irmãos dessa igreja. Se analisarmos o fim dessas pessoas, que fim levou a elas, isso é um alerta para todos nós. Não existe igreja perfeita.
Sabe por que não existe igreja perfeita? Porque nós estamos dentro dela. Jesus, ele veio salvar os doentes. Se eu não reconheço que a minha vida está doente, doente de quê? De um pecado que eu não consigo largar, senão pela ajuda de Deus. E mais, mesmo nascendo de novo, nós continuamos falhando com Deus, errando. Então, irmãos, não se levante contra a igreja quando você vê algo imperfeito dentro dela, porque o primeiro imperfeito é você, sou eu, somos nós. Não cai na armadilha desses que vão para redes sociais e ficar falando mal da igreja A, B e C, do líder A, B e C. O acusador é Satanás e os seus demônios, e que ele seja repreendido em nome de Jesus, porque eu sou igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não sou perfeito, ninguém é perfeito. Nós dependemos de um Salvador que é Jesus Cristo. Eu sou Jesus o Nazareno. Repita isso. Eu sou Jesus o Nazareno. Mais uma vez. Eu sou Jesus o Nazareno. É esse que nos salva. A nossa salvação vem dele. Então, não fale mal. Ao longo desses 30 anos, vocês receberam da minha parte um exemplo. Vocês não me viram e ouviram aqui falar mal de nenhum pastor, de nenhuma igreja. O que nós fazemos? Quando comentamos uma infelicidade de uma igreja, nós intercedemos por ela. Quando nos deparamos com as falhas dos líderes, nós oramos e intercedemos por eles. Então, não fique murmurando, não fique acusando, não tente fazer justiça com as suas próprias mãos, porque essa igreja, cheia de falhas, Cristo nasceu, viveu e morreu por ela, e ressuscitou, e ele voltará para buscar a amada dele. Se você é amada de Cristo, se você é a igreja imaculada de Cristo, dê uma salva de palmas a ele. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua bondade, pelo teu perdão, pela tua paciência. Entregue, eu encorajo você, entregue tudo nas mãos do justo juiz. A igreja não é nossa, a igreja não é minha. Eu sou pastor da igreja, mas ela não me pertence. A igreja tem um cabeça, a igreja ela tem um comando, a igreja ela tem alguém que na verdade protege e também disciplina ela, que é Cristo Jesus. Cristo é o cabeça da igreja. Isso é, ele dirige, ele comanda a igreja, ele protege essa igreja. A igreja não precisa da política para proteger ela, a igreja precisa do cabeça para proteger ela. É Cristo que nos protege, mas ele também nos disciplina. Só parece que não acontecerá nada com aqueles que vivem escandalizando, zombando e perseguindo a igreja. Só parece. Porque, como eu disse com os irmãos aqui, ao longo dos meus quase 40 anos no Evangelho e 30 somente aqui nessa igreja,
O que eu já presenciei de casos, irmãos, que servem de exemplo para mim, para você, para todos nós. Haverá uma prestação de contas, não somente após morte, não, já começa com a nossa vida nessa terra. Muitos pagam um preço desnecessário nessa terra, por quê? Porque, olha, tocaram naquilo que não pertence a eles, e a igreja pertence a Cristo. Felizes são aqueles que veem uma grande luz brilhar e caem por terra. Felizes são aqueles que agem como Paulo também agiu, porque ele caiu e ouviu a voz de Deus. Ah, se você ouvir a voz de Deus nessa manhã. Ah, se você tiver sensibilidade para discernir quem está falando com você. Eu sou Jesus o Nazareno. Você sabia que, devido ao endurecimento do coração dos judeus a respeito da igreja de Cristo, Jerusalém, a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos 70 anos depois de Cristo? A oportunidade bateu na porta de Jerusalém. A oportunidade bateu no templo de Jerusalém. Mas por eles fecharem os seus corações a respeito a Cristo, 70 anos depois de Cristo, a cidade foi destruída e o templo também. Israel só voltou a ser nação novamente em 1948. Desde o ano 70 depois de Cristo até 1948, os judeus não tinham mais uma nação onde reclinar a cabeça deles. Sabe por quê? Porque insurgiram contra a igreja de Cristo. O rei Herodes, que mandou matar o apóstolo Tiago e prender Pedro, e por aceitar uma adoração para si mesmo, sabe o que aconteceu? Ele morreu comido de bicho. Já vi aí o delegado cantando esse louvor, né? O comido de bicho. Não fala mal do pastor, não fala mal da igreja, porque quem fala mal da igreja é comido de bicho. A maior decepção daquele que persegue a igreja é ver com seus próprios olhos que o seu esforço produz um efeito totalmente oposto. Porque quando persegue a igreja, o que acontece? Ela cresce, ela prospera, ela desenvolve, porque, irmãos, aleluia, Deus exalta aqueles que são humilhados. Se você está debaixo de uma perseguição, se você está debaixo de uma injustiça, tenha certeza de uma coisa: Cristo vai exaltar você. Ele vai exaltar você. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Coloque tudo nas mãos do justo juiz. Não permita que a mágoa, não permita que o ressentimento, não permita que a amargura adoeça você. Libere o perdão. Viva uma vida livre de mágoa, de ressentimento. Às vezes a ofensa é uma armadilha. Nós até entendemos porque os judeus perseguiam. Paulo era um perseguidor. E ele fala como ele se converteu. Mas antes, ele recebia cartas para prender crentes, perseguir, espancar crentes.
e participou até mesmo do martírio de Estevão, segurando a capa daqueles que o apedrejavam. Mas os judeus, quando eles ouviam que a igreja adorava Jesus como divindade, para eles isso era uma ofensa. Sabe que tem pessoas que se sentem ofendidas por você adorar Jesus? As pessoas têm ódio de você por nada, só porque você adora esse Jesus. Eu sou Jesus o Nazareno. Só por você adorar Ele, você traz ira para o coração de vizinhos, de parentes, de colegas de trabalho. As pessoas não gostam de você por nada, mas não é você. Não é você. Mas olha, libere o perdão, purifique o seu coração e Cristo te iluminará. A luz do Senhor virá. Então eu quero terminar hoje com um alvo que se aplica muito bem a esse contexto que nós estamos falando nessa manhã, que nós ministramos na nossa reunião de oração essa semana. E qual foi o alvo que nós oramos? Nós falamos de um ciclo vicioso. Paulo, ele já estava debaixo de um ciclo vicioso. Qual era o ciclo vicioso de Paulo? Era perseguir a igreja. Quem é? Quem és tu? Quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ele se deparou com o Jesus Nazareno, mas ele já estava acostumado a perseguir a igreja. Ele já estava acostumado a fazer as suas maldades contra a igreja de Cristo e nada de ruim acontecer. Então, nós falamos no meio da semana na nossa reunião de oração que Israel, no tempo de Sansão também, a jornada passou sobre Sansão, que Sansão, na verdade, nessa época, o povo de Deus, ele voltava e voltou a fazer aquilo que não agradava a Deus, mas não foi somente no tempo de Sansão, foi no tempo de vários juízes. Deus enviava um juiz, trazia libertação, alívio, um período de paz, e o povo voltava a fazer o que não agradava a Deus. E Deus enviava outro juiz, e assim aconteceu no tempo de Salomão, mas só que aconteceu ainda de uma forma sobrenatural, porque eles se acostumaram a ficar debaixo do domínio dos filisteus. Foram 40 anos debaixo do domínio dos filisteus e não clamavam mais, não pediam mais ajuda. Isso é, se acomodaram, entraram num ciclo vicioso de pecado, de ajuda, de perdão e voltar a pecar novamente. E esse ciclo se tornou uma prisão, assim como a vida de Paulo também. Mas irmãos, depois que nós começamos a orar e a guerrear em oração para que essa prisão caísse por terra, porque é uma prisão. Uma pessoa num ciclo vicioso, ela não consegue sair daquela situação se não for por uma intervenção de Deus. Nós até falamos também que todo ciclo vicioso, ele tem como aliado a cegueira espiritual. A pessoa fica cega, a pessoa não enxerga. Então hoje, assim como aconteceu com Paulo, que viu uma grande luz brilhar e caiu por terra e ouviu a voz de Deus, hoje é uma grande oportunidade para todos nós. E por quê, pastor? Porque o nosso Deus está dizendo: eu sou Jesus o Nazareno. Eu sou Jesus o Nazareno
que interrompi esse ciclo vicioso na vida de Paulo e quero também interromper qualquer ciclo, qualquer prisão que você se encontra, algo que você não consegue se desvencilhar. O nosso Deus tem poder, a nossa oração tem poder. O ciclo vicioso foi interrompido na vida de Paulo depois desse encontro com Deus e o mal não voltou a se repetir. Paulo, ele parou de perseguir a igreja, mas agora ele passou a ser perseguido. E ele se condoeu com a dor que ele provocou na vida de muitos. Mas enfim, o que eu quero que você leve no seu coração é: Jesus o Nazareno está aqui nessa manhã. E se tem algum ciclo, algo que te faz andar, mas só anda em círculo, você não consegue se desvencilhar. Hoje nós podemos encontrar liberdade. Hoje nós vamos orar e invocar o Deus eu sou. Eu sou Jesus, o Nazareno. O Deus eu sou está aqui nessa manhã. Então eu encorajo você a vir aqui na frente e a trazer esse ciclo vicioso que está aprisionando você. Você está sendo acometido por algo que não cede, ou algo que se repete, um mal que se repete e você pensa que já está resolvido, ele volta novamente a se manifestar. Saia do seu lugar, venha até aqui, por favor, irmãos. Vamos nos posicionar e nós vamos guerrear em oração, porque volto a repetir, o Deus eu sou está aqui. E se Ele está aqui, nós vamos invocar o nome dEle. Vamos invocar, e esse ciclo, ele vai ser interrompido. Esse mal não vai perdurar, não. Tenha fé, em nome de Jesus Cristo, tenha fé. Lute com armas espirituais. Se você discerne que tem algo na sua vida que não cede, tem algo na sua vida que fica se repetindo, e você não entende por que isso acontece, isso na verdade é uma prisão, é algo que precisa ser estancado na autoridade do nome de Jesus. Mas o nosso Deus está aqui, Ele está aqui no nosso meio, e nós vamos clamar e invocar o nome dEle. Vamos adorar primeiro. Quem vai adorar? Por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Aleluia! Ele tem. Ele tem nos dado. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com os nossos lábios vamos bem forte, vamos dizer: caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam agora, caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa. Só o povo, caiam por terra agora os inimigos de Deus,
e seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra. Caiam por terra agora. É agora. Os inimigos de Deus, que seja estabelecida a casa. Meu Deus. Paulo vivia perseguindo a igreja. E ele fez disso um padrão na sua vida. Ele concordava com aqueles que até martirizavam os servos de Deus. Isso se tornou um ciclo, Senhor. Isso se tornou um vício. Tem certos comportamentos nossos que não agradam a Deus e que também acabam se tornando um ciclo vicioso. Mas nós estamos aqui perante o teu altar, Senhor, invocando o Deus eu sou Jesus o Nazareno. Nós invocamos esse Jesus, Senhor, que brilhou aquela luz ao redor de Paulo e fez ele cair por terra e perguntar: quem é você? Quem é você? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Ah, Senhor, a partir daquele dia, aquele ciclo, aquela prisão, aquela cegueira, Senhor, saiu dos olhos de Paulo. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, essa questão também que vem nos viciando, Senhor, que vem nos aprisionando. É um mal que se repete, Senhor. Senhor, nós não queremos nos entregar àquilo que não te agrada, Senhor. Pelo contrário, nós queremos, Senhor, alegrar o teu coração, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Senhor, juntamente com os meus irmãos que já discerniram, Senhor, esse mal, Senhor, nós estamos aqui posicionados perante o teu altar. E você que andava se repetindo, você que andava aprisionando, você que andava camuflado, escondido, o Deus eu sou Jesus o Nazareno, Ele está aqui, Rabaxemaná, Ele está aqui nessa manhã, e esse mal vai sair. Meu Rabi, ore também, por favor. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, Tu que revelaste a Paulo a verdade, eu sou Jesus a quem Tu persegue. Tu estás conosco nesta manhã, e aqui estamos para glorificar e exaltar o Teu nome, e não abrimos mão, Senhor, do nosso direito de um dia morar no céu, e aqui estamos e estaremos, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, assim como Paulo converso, Senhor, glorificava o Teu nome, nós nos aliamos a Ele para dizer a Ti, Senhor, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome, Pai, sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado pela Tua revelação na manhã de hoje. Muito obrigado pela Tua revelação na manhã de hoje. Aqui estamos e estaremos, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Tu és o nosso Deus, eu sou Jesus
a quem tu persegue. Senhor, que o teu nome seja glorificado, exaltado acima de todos os nomes, em nome de Jesus. Aleluia. E todos digam Amém. amém. Diga para o Senhor, você que veio aqui à frente em especial, abra os teus lábios e diga para o Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abra a tua boca e fale com Deus, fale com fé. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fale com Ele, pois foi o próprio Senhor quem disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Você veio aos pés do Senhor, você está aos pés do Senhor. Aleluia. Clame a Ele agora, abra a tua boca, É verdade. fale com o Senhor, diga para Ele: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, me liberta dessa fortaleza, Senhor. Aleluia. Me livra desse mal, me livra desse ciclo, Senhor. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero te seguir, Senhor. O Eu Nazareno. quero te servir. Oh, Jesus Nazareno. Aleluia. Nós queremos te seguir. Nós queremos te seguir, Senhor. Nos ajuda, porque, Senhor, quando a tua luz brilhou sobre Paulo, ele foi livre de uma vez por todas. É verdade, Deus. Ele foi liberto. Então, Senhor, brilha a tua luz Aleluia. agora sobre a vida daqueles que precisam. Brilha a tua luz agora sobre Brilha nós. mesmo. Brilha a tua luz sobre nós agora. Aleluia. E nós vamos te reconhecer, Senhor. Nós vamos falar contigo, meu Deus. Nós vamos caminhar contigo. Esse ciclo vicioso está parando hoje. Em nome de Tu há de Jesus. nos dar força, Senhor. Esse Tu há de mal nos não vai se capacitar. repetir. Tu há de nos capacitar. Amém. Como disse o nosso pastor, não há força em nós, Senhor. Não há capacidade em nós, mas em Ti. A Tua graça Aleluia. nos basta. A Tua graça há de nos ajudar. Então assim nós oramos e glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. A conversão de Paulo foi uma explosão libertadora e transformadora. E aquele ciclo foi vencido. No poder da conversão. Alguém aqui ainda não recebeu Jesus, o Nazareno, como Senhor e Salvador da sua vida publicamente e deseja fazer isso? Pastor, eu nunca fiz isso, mas eu fui tocado por Deus nessa manhã e eu quero receber esse Jesus Nazareno como meu Deus. Alguém aqui nesse contexto ainda não fez isso em nenhum lugar, nenhuma igreja, mas hoje Deus tocou o seu coração a esse respeito. Alguém aqui, eu libero o teu braço, a tua mão, sou eu. Tem alguém aqui que estava afastado, desanimou, ficou pelo meio do caminho, parou e quer se aliançar com Deus novamente, voltar a congregar novamente. Alguém aqui debaixo desse contexto que quer renovar a sua aliança com Deus? Não? Então vamos aplaudir o Senhor, agradecer a Ele. Obrigado, ó Deus, eu sou Jesus o Nazareno. Vamos voltar aos nossos lugares então agora e participar desse momento também de contribuição. Aleluia. Pastor Antônio Carlos, me ajude aqui com relação... Me dá aqui esse microfone.